Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, vamos ter aulinha de geografia, né? E nessa aulinha de hoje, vocês peguem um livro de geografia, certo? Abram no capítulo 6. Nós vamos estudar sobre o relevo da Terra, certo? Jana vai dividir esse capítulo em dois. Hoje nós vamos estudar a parte 1. Na próxima aula, a gente vem com a parte 2, tá bom? Então vamos lá para os slides? Disciplina Geografia, o relevo da Terra, parte 1, ok? O que vocês estão vendo aí nessa imagem, né? Jana colocou essa imagem e eu quero que vocês... O que é que vocês conseguem ver? A gente consegue ver nessa imagem, né? Quero que vocês observem, porque vai ter umas perguntinhas depois que vocês vão precisar dessa imagem para responder, certo? Então, nós vemos o quê? Seres vivos, né? Nessa imagem. Quais são os seres vivos que tem nessa imagem, né? Quero que vocês observem, pensem e respondam quando eu for perguntar nas perguntinhas, ok? Então, vamos lá, vamos passando. Mas se bem que aqui nós temos o quê? Seres humanos, né? Temos o cachorro, a vegetação, os peixes, né? Então, vão observando aí, vendo realmente o que é que vocês conseguem perceber nessa imagem, tá bom? Próximo, a formação do planeta Terra. Muito bem, vamos lá. Vamos ver como é que o nosso planeta, né, foi formado. Segundo a teoria mais aceita pelos cientistas, né, lembrando que a gente está trabalhando aqui a parte cientista, né, e não a religiosa, né. Logo no início da formação do sistema solar, por volta de 5 bilhões de anos atrás, a Terra era uma grande bola incandescente com temperaturas próximas a 1500 graus Celsius. Com o passar de vários milhões de anos, essa bola incandescente, né, segundo os cientistas, foi aos poucos se resfriando e solidificando na sua parte externa, formando assim o quê? O que chamamos hoje de litosfera, né? Cuja superfície nós habitamos, né? Então, segundo os cientistas, a Terra se formou dessa forma aqui, né? Vamos lá, dando continuidade. Durante o processo de resfriamento da Terra, houve liberação de gases e vapores. Eles deram origem a uma camada de ar chamada o quê? Atmosfera. Olha aí, apareceu a atmosfera já, né? Que envolve e protege a Terra. Olha que legal, né? O globozinho aí se movimentando. Por volta de 4,6 bilhões de anos atrás, a temperatura da Terra começou a baixar, dando origem a um grande período de chuvas, por causa da condensação do vapor d'água contido na atmosfera. Com isso, o planeta Terra, atualmente em foto, gerada a partir da imagem do satélite. Então, o planeta Terra hoje, ele é visto dessa forma devido às imagens dos satélites, né? Que eles lançam os satélites, né, no espaço. E através dele, eles ficam o quê? Captando imagens do que existe no universo, né? Então, através de uma captura de imagens desses satélites, nós temos hoje, atualmente, né, como é visto o planeta Terra, ok? Próximo. A chuva cai continuamente, acumula-se nas partes mais abaixo da superfície, formando assim os oceanos, né? A gente viu como eles estavam dizendo, como eles acham que foi criada a Terra. Aí vem a litosfera, vem a atmosfera, e agora vem os oceanos. As águas marinhas e os continentes formam a hidrosfera, né? A nossa parte líquida, que significa a esfera de água. Há aproximadamente 3,5 bilhões de anos surgiu a vida na Terra. A vida vegetal e animal que começou a se desenvolver inicialmente nos oceanos graças ao conjunto de influências dessas três esferas, a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera.
deu origem à quarta esfera. Qual é ela? A biosfera, ou esfera da vida. A biosfera ela é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Então, litosfera, atmosfera, hidrosfera e agora a biosfera, né? Vamos lá no próximo. A estrutura interna da Terra e a crosta terrestre. Vamos ver, né, como é que isso acontece. Até hoje não se sabe ao certo do que é formado o interior da Terra. Isso porque o material que sai do seu interior através dos vulcões vem de profundidades de, no máximo, olha aí, gente, 200 quilômetros. Olha quanta profundidade, né? As perfurações mais profundas já feitas atingiram até 13 quilômetros. Gente, se é estimado que se tenha uma profundidade, né, de 200 quilômetros e até hoje só foi conseguido acessar até 13, então falta muito para se realmente ter uma certeza do que é que existe no interior da Terra, não é verdade? As melhores informações são fornecidas pelo estudo da propagação das ondas sísmicas provocadas por vibrações na crosta terrestre, que tem sua origem no interior da Terra. Essas vibrações são chamadas de abalos sísmicos. Então, essas é o que chega mais próximo de alguma confirmação. Próximo. Crosta terrestre, manto e núcleo, né? A crosta terrestre, o que é isso, tia Diana? A crosta terrestre, ela é a parte superficial ou externa da consolidada no planeta, já consolidada no planeta, sobre a qual vivemos, né? Então, sobre a qual vivemos é a crosta terrestre, onde nós vivemos. É constituída de uma camada relativamente fina, com espessura que varia de 5 a 70 quilômetros aproximadamente, sendo mais espessa nos continentes, até 70 quilômetros, e mais fina no fundo dos oceanos, de 5 a 10 quilômetros aproximadamente, né? Então, é dessa forma que eles veem, que eles explicam a crosta terrestre. E o manto? O manto é ou camada intermediária, você pode chamar de manto, ou a camada intermediária. Ela é composta predominantemente pelo magma, certo? Abaixo do manto encontra-se o núcleo, conhecido também pelo nome de NIF. Nele predominam dois minerais, o níquel e o ferro. Olha, vocês estão vendo aí na imagem a estrutura do planeta, né? Aí o que é que ele traz? Manto e o núcleo sólido, né? Aí vem subindo, núcleo líquido, essa partezinha amarela, manto inferior, né? Onde uma parte fica localizada na crosta continental e a outra parte fica localizada na crosta oceânica, né? Como vocês podem ver. Próximo. A mobilidade da crosta terrestre, as placas tectônicas. Então, vamos entender um pouco sobre isso daqui. Em 1912, o cientista alemão Alfred divulgou uma teoria chamada deriva dos continentes, segundo a qual, há muitos milhões de anos, existia um único bloco continental, que ele denominou Pangeia, certo? Então, há muitos e muitos anos atrás, eles viam como se essa teoria, né, ele fala que é como se existisse somente um bloco continental, unido, somente um, certo? Só que, aproximadamente entre 200 a 250 milhões de anos atrás, a Pangeia teria se rompido, formando dois grandes blocos. O continente Laurasiático, que é no norte, e o continente Gondwana, que é no sul, certo?
essa primeira separação, outras subdivisões teriam ocorrido, até que os continentes tomassem a forma e a dimensão atual. Ou seja, o que antes era único, né? Hoje é percebido que eles se movimentam, que eles ficam em movimento, eles não ficam constantes do jeito que eles estão, então eles vão se modificando no decorrer do tempo, certo? Então vejam algumas modificações nessa imagem, né? A imagem, ela retrata, olha aí, ó, há 225 milhões de anos atrás, olha aí, eles eram mais juntinhos, né? Já há 135 milhões de anos, olha aí, ó, as divisões. E atualmente, né? Atualmente, como é que se encontra ele hoje, né? Então, essas aí são as etapas do processo de afastamento das placas tectônicas, dando origem à formação atual dos continentes, que, no entanto, continuam sofrendo alterações. Olha aqui que interessante essa imagem, né? Ela se movimentando. Vocês estão vendo? É como os continentes, né? Que eles vão passando, eles vão se modificando ano a ano, né? Então, muito interessante a imagem, vocês estão vendo ela se movimentando, né? Dando origem a diferentes formas, né? Então, vamos lá. Passando para o próximo. No princípio da teoria de Wegener, não foi muito aceita. Essa teoria, a princípio, né, de Alfred, não foi muito aceita. Isso só mudou com a descoberta de que a crosta terrestre é formada pelas placas tectônicas e que realmente não constitui, como se imaginava, uma camada inteira ou contínua. Ou seja, quando se realmente, né, viu que a crosta terrestre era formada pelas placas tectônicas, eles perceberam que o que eles achavam que era único, que nunca ia mudar, ela vai se modificando no decorrer dos anos, né? Então, essas placas, assentadas sobre a camada pastosa do manto, movimentam-se continuamente. A velocidade desses movimentos, porém, é muito baixa. A placa sul-americana, que inclui a América do Sul, por exemplo, ela afasta-se da placa africana a uma velocidade de aproximadamente 3 centímetros por ano. É como, gente, se a modificação, né, dessas placas, elas, olha aí, ó, 3 centímetros por ano. Então, assim, há um decorrer muito extenso, né, para que eles venham se modificando. A comprovação de que a camada mais externa da Terra se subdivide em várias partes, formando um quebra-cabeça, ela se deu em 1984, certo? Então, vamos lá. Próximo. Olha aí. As principais placas tectônicas, né? O que é que acontece? Umas áreas dessas placas, né, que são várias, algumas áreas, elas entram em choque de placas, ou seja, elas, né, se batem, se juntam. E em outras, acontece o quê? A separação, né, o afastamento. Então, nesse mapa, nós temos placa norte-americana, placa do Caribe, placa Cox, placa do Pacífico, placa de Nazca, placa sul-americana, placa africana, placa euroasiático, Irã, Arábia, placa das Filipinas, placa do Pacífico, placa indo-australiana, né? E a placa antártica. Então, assim, vocês estão vendo inúmeros tipos de placas tectônicas que existem, né? Em diversos locais. Vocês percebam na imagem que as setas onde apontam para si e outras que apontam em afastamentos, né? Então, essas setas, quando elas estão apontadas uma para a outra, implica dizer que ela... Só um minuto.
implica dizer que essa placa, elas estão o quê? Se chocando. Quando elas estão apontadas uma para a outra, elas estão se chocando. E quando elas estão apontadas para a parte externa, para fora, elas estão em separação, ok? O movimento dessas placas. O que faz essas placas se movimentarem? Segundo uma descoberta recente, na década de 1960, o que faz elas se movimentarem, preste atenção, é a ascensão do magma pelas fendas existentes nas grandes cadeias de montanhas submarinas, chamadas de dorsais oceânicas ou cordilheiras meso-oceânicas. Então, olha aí o que é que faz essas placas se movimentarem, né? Essa ascensão do magma provoca o alargamento dessas dorsais que empurram lateralmente as placas e, consequentemente, os continentes que delas fazem parte. Então, isso fazem com que as placas se chocam e se afastam, né? Fazendo com que esses continentes vão tendo outras formas, vão se dividindo, não é verdade? Esses movimentos laterais dão origem aos deslizamentos e choques entre elas. O choque entre duas placas, ela causa o enrugamento de uma delas, enquanto a outra afunda no manto. Viu aí que interessante? Próximo. Olha aí esse mapa, gente. Eu trouxe ele só para vocês verem, que também tem no livro de vocês, certo? Para indicar que vocês podem ver o Brasil, ó, que ele está em quê? Na placa sul-americana, né? Então, o nosso país, ele se localiza exatamente com essa placazinha aí que vocês estão vendo, sul-americana, ok? Então, obrigada pela atenção. E a tia Diana vai querer de vocês, eu vou colocar em anexo, certo? Algumas perguntinhas sobre a nossa aula de hoje. E em seguida, vocês vão responder, né? E fazer essa pesquisa. Que a tia Diana vai pedir para vocês pesquisarem sobre essas placas, né? Para terem um maior conhecimento sobre cada uma delas, certo? Então, na próxima aula, a gente volta com a parte 2, dando continuação a esse brilhante conteúdo, ok? Então, bom desempenho, façam as atividades e até a próxima. Cheiro!